problema das empregadas e das zungueiras que andam a ser corridas nas ruas todos os dias, os problemas das mamás que vendem nas praças, que não conseguem o sustento suficiente para os seus filhos. Essas sim, é preciso ir à rua para defender essas pessoas. Não é para defender os nossos lugares de políticos. O grande foco deste ano, o foco político para este ano, eram as autárquicas. O pacote legislativo é complicado, mas está quase todo pronto já. Vai haver eleições autárquicas já este ano ou é um sonho? Houve muita polêmica desnecessária à volta da questão das autarquias, até porque elas bem estabelecidas na Constituição é simplesmente cumprimento, não é verdade? Portanto, houve muita polêmica, houve inverdades. Felizmente demos um passo positivo. Quando digo demos, nós todos anulamos. Houve concertação suficiente para que ao nível do Parlamento houvesse o debate que começou e ainda não terminou para a aprovação da lei que institucionaliza as autarquias. Era a última lei que faltava. Entretanto, é preciso agora clarificarmos os rumos. É por isso que desse um dos segundos elementos característicos da nossa vida atual, do ponto de vista político, é a falta de previsibilidade. As pessoas não sabem, vai acontecer o quê, quando e como, na verdade. Agora, é preciso que haja diálogo dos atores principais do país, do ponto de vista político, social, acadêmico, diálogo, para definirmos um rumo. Quando é que vamos ter as autarquias? Como? E o meu desejo, a minha posição, a nossa posição do para já, é que deveríamos ter as autarquias em 2025 com os atuais municípios e de forma total. Todos os 160 e tal. Não aumentar o número. E não aumentar. Não aumentar o número das autarquias e não fazer um quarto do país. Sim, não faz sentido. Vamos em 2025 fazer as eleições autárquicas com os atuais municípios e na totalidade. Não é verdade? Portanto, este é um passo que temos que concordar, temos que ter previsibilidade. E depois podemos relançar o debate sobre... Mas não é isso que quer o governo, não é isso que quer o presidente João Lourenço. Bom, isso são manobras. São manobras. O regime tem consciência de que o risco de perder nas eleições autárquicas em muitos municípios é muito grande. E é a realidade. Basta ver as eleições de 2022. Em Luanda só ganharam num município, e o menos relevante, Kisama. Em todos os outros municípios perderam. Isso pode voltar a acontecer e vai voltar a acontecer na globalidade de muitos municípios nas províncias. Mas, em democracia mesmo assim, tem que haver equilíbrios. O MPLA vai ganhar alguns municípios, a Frente Patriótica outros municípios, outros partidos outros. Criam-se os equilíbrios, permite devolver o poder ao cidadão, melhorar o nosso processo democrático e provavelmente a governabilidade. Eu não sou contra o princípio da discussão da divisão territorial do país, tudo bem, mas cada coisa no seu momento. Se for discutirmos agora só para adiar as autarquias, então não faz sentido. Isso é incoerência, é falta de sentido de missão, falta de propósito, não é verdade? Portanto, vamos, até porque eu defendo a teoria de que sim, a divisão das províncias do Mochico e do Quando Cubão faz sentido, é lógica. São províncias enormes, ingovernáveis, mas também há uma lista de municípios que eles estão a propor que não faz sentido. Por quê? O conceito das autarquias precisa de 5 fatores básicos. O primeiro fator é território. E isso para nós não é problema. O segundo fator é população. Obviamente, haverá municípios com mais cidadãos e outros com menos, sobretudo nas províncias menos povoadas do leste do país. Terceiro fator, economia. Os municípios têm que ter alguma economia funcional, qualquer coisa. Em termos de recursos, todos os municípios do país têm. Mas em termos de transformação desses recursos em economia real, ainda temos muitos municípios que deixam a desejar. Quarto fator, recursos humanos de qualidade. Na verdade, tem que haver quadros para fazer a gestão dos municípios. E quinto fator é a questão das infraestruturas. Portanto, para fazer uma autarquia é preciso esses 5 elementos: território, população, economia, recursos humanos de qualidade e infraestrutura. Ora, estão a nos apresentar na lista que fizeram da criação dos novos municípios localidades que não têm absolutamente nada. Você vai no Bave, o que é que existe no Bave? Não é verdade? Vai na Nova Entrada, no Quasa Sul, o que é que existe na Nova Entrada? Portanto, é um sonho e talvez uma ilusão ou uma manobra para tentar adiar todo o processo autárquico, porque sabem que vai haver equilíbrio no país. Mas isso é bom para o país, haver equilíbrios. Essa questão da hegemonia não permite boa governação, que é um dos males que nós temos. Mas o senhor sempre se mostrou disponível, mas agora parece que evita. Eu nunca evitei diálogo na minha vida. Primeiro, eu não acredito, e seria uma ilusão, que
que alguém acreditasse que pode fazer tudo, construir um país sozinho. Não existe isso. Não existe isso. Número um. Número dois. É preciso congregarmos sinergias para que todos participemos. Na verdade, não custa nada sentar e dar um rumo ao país. Quando é que vamos fazer as autarquias? Depois disso, fazemos as eleições quando? 2027. Discutimos a distribuição territorial antes de 2027 ou depois de 2027. Como é que vamos melhorar o ambiente político nacional? Melhorar o processo democrático, abertura da comunicação social, acabar com a violência na vida política nacional. Essas coisas conversam-se e traça-se um rumo. Temos as nossas diferenças, mas estamos todos angolanos, somos irmãos. Vamos fugir uns dos outros por quê? Por que não assumimos? Sentamos à frente de todos. Qual é o problema? 2027 é o final do segundo mandato do presidente João Lourenço. A Constituição diz que devem ser 2, não devem ser 3. Portanto, o que é que se prevê que possa acontecer em Angola no partido que o senhor se opõe sempre, o MPLA, nessa altura? A Constituição é clara. E todas as instituições e os cidadãos têm a obrigação de cumprir a Constituição. A Constituição é clara. Na verdade, portanto, esse assunto está fechado. Por outro lado, não me cabe a mim discutir como é que o MPLA vai resolver o seu problema de liderança. Não, mas tem que perspectivar já o que poderá acontecer, não é? Obviamente, nós vamos estudando, vamos avaliando, vamos analisando. Para além de que é preciso as pessoas perceberem, nós não somos uma sociedade estanque, que uns estão ali, outros estão ali. Não, nós vivemos todos juntos, convivemos, conversamos, somos colegas em várias instituições, somos amigos. E as pessoas conversam, vai circulando o pensamento transversal. Elas vão ouvindo as coisas nossas, nós vamos ouvindo as coisas deles e assim fazemos Angola. Portanto, nesse aspecto é simples. A Constituição é clara, portanto, não é discutível. Não é discutível, de um lado. Por outro lado, cabe aos dirigentes, aos quadros, aos militantes do MPLA decidirem o que é que vão fazer respeitando a Constituição. O senhor e o líder da UNITA, Alberto Costa Júnior, têm dito que estão preocupados, seriamente preocupados com a qualidade da democracia no país. Tem pedido também à comunidade internacional para não olhar para Angola apenas como um espaço de negócios, que veja bem como é a vida dos angolanos, porque é que os angolanos estão a passar neste momento. A situação macroeconómica estabilizou. Angola não cresceu. E não houve assim um boom de novos empregos para uma juventude que é maioritária e que está desempregada. O que é que se perspectiva para Angola nos próximos 2 anos, ou 3 anos, até 2027, até às novas eleições? Vou primeiro para a sua primeira questão, de que será que a comunidade internacional ou alguns países olha para Angola só como espaço de negócios e recursos, ou tem a noção de que há pessoas? Eu não sou muito apologista de olhar para o problema na perspectiva externa. Eu olho na perspectiva nós, introspectiva. E a cada momento temos que nos perguntar por que a África é o continente mais atrasado da humanidade. Por quê? E por que nós vamos atirar sempre o problema aos outros e não assumirmos nós próprios? Até porque então, e porquê é que não conseguiram ainda resolver e mais de 13 milhões de angolanos vivem com menos de 2 euros por dia? Duas filosofias que eu levanto. A primeira, sem demérito da luta de libertação que os movimentos fizeram, portanto, valeu, ganhamos a independência, a soberania, mas é discutível. Tinha um projeto de sociedade e de nação ou tinha um projeto de poder? Na verdade, correr com o colonialismo e mandamos nós. É diferente. Quando há projeto de poder, é uma coisa. Tudo subordina-se ao poder. Quando há um projeto de sociedade, é outra coisa. Até porque, no nosso caso, se a base fosse projeto de sociedade, talvez tivéssemos impedido a guerra civil. Se fosse projeto de sociedade. Mas se era projeto de poder, não podiam ter o poder dos 3 poderes hegemônicos.